Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 14. 2 Timóteo 1, o inicinho aí dessa carta. Enquanto nós vamos abrindo, gostaria de ir saudando todos os irmãos, trazendo certamente um pouco da expressão do carinho da nossa igreja presbiteriana de Casa Caiada, que tem se alegrado muito em relação a esta igreja, a esta congregação que Deus, o próprio Deus, tem plantado aqui na cidade de Surubim, antes mesmo do nosso querer e do nosso realizar. Sabemos que é Deus quem efetua em nós, para a salvação, é claro, mas também na sua soberania quanto às outras coisas. É Deus quem tem colocado no coração dos irmãos esse desejo, essa decisão firme de ser igreja aqui na cidade de Surubim, certo? Então, eu louvo a Deus pela vida dos queridos, pela determinação no Senhor de depender dEle nesse trabalho de plantação. 2 Timóteo 1, a partir do versículo 8, a palavra de Deus diz assim. Espera aí, meus irmãos, só que eu estou em 1 Timóteo. Deixa eu passar para a 2. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito conduza o nosso coração nessa hora a entender o Teu querer, a entender a Tua voz, a vivermos de todo o coração aquilo que o Senhor tem para nós. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta do apóstolo Paulo é escrita a um dos seus discípulos, a um daqueles que Paulo enxergou como sendo chamado de fato para o ministério da palavra, para o ministério do pastoreio. Naquela época, para alguém topar ser um pastor, ser um líder de uma igreja, essa pessoa precisava das duas uma, ou estar cheio de algum interesse próprio, como muitos desde aquela época
também eram tomados por interesses pessoais, de alguma maneira, mas havia um grande risco ali, era que aquele ministro do Evangelho, ele fosse perseguido ferozmente por causa da palavra de Deus, por causa desse Evangelho. Quando alguém era um falso ministro do Evangelho, certamente ele iria abrir mão dos seus valores, ele iria abrir mão do verdadeiro Evangelho, ele iria abrir mão da palavra e não sofreria em nome do Evangelho. Mas um verdadeiro ministro, alguém comprometido com o Senhor, alguém com o coração de fato rendido a Deus, enxergando a presença de Cristo, enxergando todas as suas promessas, essa pessoa jamais abandonaria o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele sabia quem era Timóteo. Ele sabia que Timóteo era sim um homem imperfeito, assim como Paulo era, um homem pecador, assim como todos nós somos. Mas olhando para aquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida de Timóteo, o apóstolo Paulo decide continuar a ensiná-lo, continuar a pastoreá-lo, continuar a fazer com que ele entendesse a profundidade do ministério pastoral. Eu costumo dizer que quando nós vemos orientações, tanto para Tito, como para Timóteo, como para outros discípulos que estavam sendo formados para serem pastores, alguém poderia dizer, não, mas essas orientações são para outro nível, ou seja, são para seminaristas, são para pastores, para pessoas que são oficiais, presbíteros talvez, mas não para nós, pastor, não para o crente normal. Esse padrão tão alto aqui, talvez não seja para todo mundo, seja só para esses, sendo que nós nos enganamos. É claro que quanto aos dons, aos ofícios de ser ministro da palavra, e outros detalhes como a administração do sacramento e algumas funções de autoridade, de fato, essas coisas são reservadas aos ministros oficiais, no desenvolver das suas funções, sendo que o caráter do Evangelho, mesmo que esteja sendo ensinado para um pastor, aquele pastor ele está aprendendo aquilo para que ele seja modelo para a igreja. Então, aquele aprendizado, ele é para ele, mas para que a igreja, olhando para ele, venha a praticar aquilo que ele vive. Então veja a responsabilidade de um pastor, veja a responsabilidade de um ministro do Evangelho. Ele precisa ser modelo para os fiéis. É claro que ele não é perfeito, irmãos, todos nós sabemos aqui que nenhum pastor é perfeito, que nenhum presbítero é perfeito, que nenhum líder e só será perfeito, assim como todos nós, na glória, quando Jesus voltar. Todos somos pecadores e carentes da graça de Deus. Contudo, para pastorearmos o rebanho do Senhor, nós precisamos estar no caminho da santificação. Nós precisamos estar avançando nesse caminho da santificação, porque no momento que nós não formos mais modelo para o rebanho, nós precisamos parar e não podemos continuar até sermos restaurados daquilo que possa estar enfraquecendo o nosso testemunho. Então Paulo olha para esse homem, esse seu discípulo chamado Timóteo, e ele está preparando esse discípulo para que ele seja modelo para toda a igreja. E uma coisa que poderia acontecer com Timóteo, e poderia acontecer com os crentes ali, naquela região, onde Timóteo ele é enviado para ser pastor lá em Éfeso, é que a perseguição ao Evangelho, cada vez mais que o Evangelho fosse vivido de forma correta, diante de Deus, diante da verdade, a probabilidade de haver perseguição era muito alta, era muito grande. Assim como até os nossos dias, nós sofremos o risco de perseguições, se formos fiéis ao Evangelho. Agora, você que é da minha idade, ou mais velho do que eu, vai se lembrar
que algumas décadas atrás nós não éramos tão perseguidos assim. Eu sei que logo quando o Evangelho chega no Brasil, chega aqui em Pernambuco, há sim uma perseguição enorme ao Evangelho. Mas algumas décadas atrás, parecia que estava na moda ser evangélico. Era bonito, era aceitável. Eu sou dos anos 80, tá? Eu nasci em 80. Então, nos anos 80, anos 90, havia uma certa aceitação ao discurso da pregação do Evangelho, das igrejas. Quando a gente falava de Deus, as pessoas paravam e ouviam o que você tinha a dizer. Mas você já percebeu que agora o quadro deu uma mudada? E as pessoas estão cada vez mais pensando 1, 2, 3, 4, 10 vezes antes de falar do Evangelho para o outro. As pessoas nas universidades estão cada vez mais cuidadosas antes de abrir a sua boca para dizer algo sobre Jesus, para falar do nome Jesus. Quando você encontra alguém na rua, quando você encontra um professor ou algum colega, você primeiro avalia se o ambiente está propício para que você abra sua boca e fale de Cristo. Eu não sei exatamente como é a realidade aqui em Surubim, se aqui em Surubim já está dessa maneira. O que eu sei é que nas capitais, nas cidades que se dizem mais desenvolvidas, cada vez mais o Evangelho está sendo expulso da lei. Se você for nos países de primeiro mundo, os países europeus, nos Estados Unidos, ainda resiste, mas uma fatia enorme já da sociedade rejeita o nome de Cristo Jesus. E nós, olhando para tudo isso, para as ameaças, para as leis que são feitas, nós somos levados a uma certa timidez na hora de anunciar o Evangelho. E o apóstolo Paulo, olhando para isso, já naquela época, ele vem encorajar a Timóteo que ele não se intimidasse diante da perseguição, que ele sempre tivesse orgulho, coragem, entusiasmo, alegria em falar do nome de Cristo, por mais que isso gerasse perseguição ali na sua época. Então você percebe que não há nada de novo. Perseguições vêm e depois elas passam, depois elas vêm de novo e depois elas passam. Cabe ao crente entender esse movimento, permanecer fiel ao Senhor, independente de que fase a sociedade esteja vivendo. Nós precisamos ser os mesmos, fiéis ao Senhor, seja na bonança, seja na facilidade, ou seja em meio à perseguição, seja ela ideológica ou seja uma perseguição física. Nós precisamos continuar a proclamar. Nada deve nos frear de pregar o Evangelho. Nós devemos ser levados a continuar proclamando o Evangelho desse Deus. Então, meus irmãos, no contexto dessa carta, a perseguição ao cristianismo por Roma, pelo Império Romano, era enorme. Nero já havia queimado parte de Roma e já havia acusado os cristãos de terem feito isso. Paulo, ele agora está preso por causa do Evangelho também. Ele está em péssimas condições ali, condenado à morte. E ele, mesmo nessa situação, ele vem escrever essa carta motivadora para Timóteo. E ele diz no versículo 6: por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Versículo 7: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Reavive o dom de Deus que está em você
E no caso de Timóteo, Timóteo havia recebido a imposição de mãos para que ele realizasse o ministério. E ele diz, olha, Deus derrama sobre você uma capacitação. Ele derrama o seu Espírito Santo, e não um espírito de medo, e não um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabedoria, amor. Sabe aquele amor que leva você a viver a sua vida? A levantar de manhã, a cuidar de um filho, por exemplo, a cuidar de uma mãe, a cuidar de alguém que você ama, e você é movido pelo amor. Era isso que deveria mover Timóteo. Um espírito de amor, de sabedoria e o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, nós jamais vamos permanecer fiéis no meio de um mundo que se corrompe, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus nos movendo a amar, nos movendo a ser sábios. Porque em tudo isso, a gente não faz de qualquer jeito. A gente tem que ter sabedoria. A gente busca de Deus, no abrir da nossa boca, que a gente fale a verdade com sabedoria. E esse Espírito Santo queria conduzir a vida de Timóteo e daria a ele um poder, porque em nós, em Timóteo também, não havia poder próprio. Você já tentou evangelizar alguém e você achou que essa pessoa jamais se converteria? Essa sensação, ela se dá porque, de fato, irmãos, nós não temos, nós não temos a capacidade de mudar as pessoas. O único que é poderoso para isso é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele nos dá convicção de que o poder é dele. E é muito melhor nós termos convicção de que o poder é dele do que convicção de que o poder é nosso. Porque se eu tenho convicção de que eu tenho algum poder, que convicção baixa e pequena é esperar de mim mesmo alguma coisa. Mas quando eu creio no Deus eterno, infinito, soberano, aí sim é algo grande, é um poder muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. É o único que pode fazer o milagre de transformar um coração de pedra num coração de carne. O apóstolo Paulo, ele está aqui encorajando Timóteo a reavivar esse dom de Deus e a não se envergonhar do Evangelho. Versículo 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro. Tenha orgulho. O contrário da vergonha é o orgulho. Não tem quando o nosso filho faz uma vergonha muito grande para a gente e a gente fica querendo um lugar para se esconder assim, para um buraco para se enterrar diante da vergonha que aquele filho nos fez. O contrário disso é quando um filho nosso faz algo assim notório e ele é elogiado por aquilo que ele fez, e aí você chega todo orgulhoso, toda orgulhosa e diz assim: é meu filho, esse aqui é o meu filho. O apóstolo Paulo está dizendo: não há nenhum motivo de vergonha no Evangelho. O Evangelho, ele tem tantos atributos, ele tem tantas razões de você se orgulhar, e você não pode perder de vista isso. É o Evangelho de um Deus que, olhando para pessoas indignas, pecadoras, sem nenhuma condição de salvar-se por elas mesmas, e Deus decide amar pecadores, como veremos aqui, e salvar, e dar a vida do seu próprio filho para salvar essas pessoas. Isto é Evangelho. É algo que a gente deve se orgulhar, é algo que a gente não deve se envergonhar. Se alguém questiona você, se alguém faz piada com você porque você é crente, se lá no seu colégio os seus colegas, por alguma razão, estão vivendo uma vida totalmente ímpia, totalmente distante de Deus, e às vezes você pode ficar envergonhado ali, envergonhada,
Não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho, ele é digno de todo orgulho. Não o orgulho da carne, mas essa glória do Espírito Santo que coloca em nossos corações a admiração por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus fez e por tudo aquilo que Deus faz pelo poder do Evangelho. Se fôssemos meditar aqui em cada característica do Evangelho, a gente ia passar o resto da noite, da madrugada aqui, falando de todas as qualidades que devem nos dar orgulho do Evangelho. Ele aqui chama o Evangelho de o testemunho do nosso Senhor. O testemunho do nosso Senhor. Foi para isso que Jesus veio, para testemunhar da sua graça, do Pai que envia o seu Filho para dar vida no lugar de pecadores e ressuscitar ao terceiro dia, mostrando que esse sacrifício no lugar de pecadores foi aceito diante de Deus, e assim como Ele ressuscitou, Ele voltará e estaremos para sempre com Ele. Ele veio testemunhar destas verdades e de que só há salvação para todo aquele que crê nesta obra realizada pelo Filho de Deus. Então, Timóteo, não se envergonhe, tenha orgulho do testemunho do Senhor e nem se envergonhe do seu prisioneiro. O apóstolo Paulo, ele estava em prisões e havia uma tendência naquela época, meus irmãos, de pela reputação dos deuses, se você vai mal, se o seu país é derrotado em uma batalha, em uma guerra, é porque o seu Deus é fraco. Então as pessoas podiam interpretar assim: se o Deus de Paulo fosse forte, fosse bom, ele não estaria preso. E isso às vezes fazia com que os irmãos mais imaturos da igreja, que não conheciam a Bíblia direito, que não conheciam a história de Jó, por exemplo, que não conheciam as provações que os servos de Deus passaram em toda a história, e como Deus foi fiel, por amor de si mesmo e por amor do seu povo, e Deus sempre reerguia o seu povo, mostrando o seu poder, a sua fidelidade. Esses irmãos ainda imaturos começavam a dizer assim: esse apóstolo Paulo é um fraco. Esse apóstolo Paulo, se ele fosse poderoso, ele não estaria passando por nada disso aí. Assim como hoje, meus irmãos, existem doutrinas diabólicas que ensinam que o crente não pode sofrer. Ensinam que o crente tem que o tempo inteiro vencer, vencer, vencer. E todas as páginas da Bíblia que falam do sofrimento do próprio Cristo, inclusive, teriam que ser tiradas, não é? Porque se o sofrimento não faz parte da vida cristã, só resta na vida cristã riqueza, prosperidade e vitória. E se você entrar numa igreja dessa, você vai ver que a pregação é somente isso: riqueza, prosperidade, vitória e além disso, idolatria do ego de cada pessoa. Então, eu viria aqui para pregar e diria que você é o melhor, que você consegue, de que você é o fraco do coração de Deus. Deus se derrete por você, e tudo isso para encher a sua bola, para que você, humanamente falando, se sinta o centro, o poderoso de todas as coisas. Essas são as pregações dos nossos dias. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo algo totalmente diferente. Ele está dizendo: Timóteo, não se envergonhe do prisioneiro do Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele traz uma perspectiva maravilhosa aqui, dizendo que seja lá o que aconteça conosco, irmãos, se formos perseguidos e se tivermos que ser prejudicados porque somos fiéis ao Evangelho, nós não seremos prisioneiros do governo, por exemplo. Nós não seremos prisioneiros de uma facção. Nós não seremos prisioneiros de ninguém. Paulo diz: eu sou prisioneiro de quem? Do Senhor, o seu prisioneiro. Ele entende que a soberania de Deus
é que havia colocado ele naquela cadeia. E é por isso, irmãos, que Paulo, ele não se desvia da fé. É por isso que Paulo permanece na fé. Ele se entristece? É claro, meus irmãos. Ele chora? Ele fica angustiado? É claro, ele confessa isso em outros momentos, em outras cartas. Porque ele é como eu e como você. Ele é ser humano. Contudo, assim como a gente vê nos Salmos, lembra dos Salmos? Os servos do Senhor sofrem, mas Deus derrama consolo no coração dos servos do Senhor. E esses servos voltam a enxergar a presença de Deus. O apóstolo Paulo, da mesma maneira, ele está na prisão, mas no meio das suas crises ele se encontra com o Senhor. Deus derrama o seu bálsamo na sua vida, e ele tem a convicção: eu não sou prisioneiro de homens, eu sou prisioneiro de Cristo. E ele vai explicar em outro momento de que Deus havia derrotado ele, assim como um general de guerra derrotado em uma guerra, ele era arrastado para um lado e para outro ali, amarrado no animal, e esse era o troféu quando um general era derrotado. Paulo, ele usa a mesma expressão para dizer: olha, Cristo me derrotou, e ele agora me leva para um lado e para o outro, como quem arrasta alguém, para que eu cumpra o ministério que ele tem na minha vida. E a pergunta que eu faço é: será que eu e você somos maduros para entender que Deus faz o que Ele quiser das nossas vidas? Deus é soberano. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Na vida do apóstolo Paulo, ele mesmo diz que agradou ao Senhor que ele sofresse em nome do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele havia matado, ou mandado matar, ordenado a morte de cristãos. Do próprio Estevão ali, ele ordena quando Estevão é apedrejado e morre no Senhor. E ele sabia que ele perseguiu o povo de Deus, e que agora Deus estava exibindo Paulo como um troféu diante das nações. Então, não se envergonhe do Evangelho, nem do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Meus irmãos, que mensagem difícil de ouvir. Já pensou se chegasse alguém aqui, tendo sido perseguido, tendo sido preso, tendo sido afastado da sua família, sofrendo horrores, e chegasse nesse púlpito e dissesse para você: Igreja Presbiteriana de Surubim, eu estou convidando vocês agora a participarem comigo dos meus sofrimentos. Está fora de moda isso, não está? O convite geralmente é: vamos fazer algo legal, vamos fazer algo, um lazer, uma distração, alguma coisa muito agradável, uma brincadeira. Eu não estou dizendo que é pecado termos comunhão, estarmos juntos para ir para um clube, de repente, ir para uma piscina, ir para uma casa de campo. Não há problema nenhum nisso, desde que a gente entenda, meus irmãos, que Deus nos chamou para participar dos sofrimentos, não do apóstolo Paulo, mas de Cristo. Todos nós, independente de sermos pastores, presbíteros, diáconos, missionários, todos nós somos chamados a participar do sofrimento de Cristo. Mas qual é a vantagem disso, meus irmãos? Qual é a vantagem de me tornar crente? E o pastor já disse agorinha que se isso acontecer na minha vida, eu vou ser chamado a sofrer os sofrimentos de Cristo. Por que eu faria isso, se eu estou vivendo a minha vida do jeito que eu quero? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele já vem explicando que
Timóteo, ele deve se orgulhar do Evangelho. Nós já falamos aqui algumas características maravilhosas desse Evangelho. E vamos agora continuar entendendo o que é esse Evangelho, o que é que ele faz. Ele diz, segundo o poder de Deus, no finalzinho do versículo 8 e o início do versículo 9. Segundo o poder de Deus. Poder de Deus aqui, meus irmãos, ele está se referindo ao Evangelho. Paulo, ele sempre usa o termo poder de Deus para falar exatamente do Evangelho. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Meus irmãos, se eu e você tivéssemos a noção da perdição que nós estávamos, nós nunca mais iríamos pensar duas vezes se queremos sofrer com Cristo pelo Evangelho ou se queremos ser curtidores do mundo. Uma pessoa só permanece iludido com os prazeres do mundo se ainda não conseguiu enxergar a condenação que ela vive, a podridão do seu pecado e o preço que ela vai pagar por conta dos seus pecados. Essa pessoa ainda não conheceu a beleza de Cristo, a sua salvação, a sua graça, o seu amor, o seu cuidado. Essa pessoa não sabe o que significa a santidade, o que é uma vida totalmente nova pelo agir do Espírito Santo na sua vida. Se essa pessoa conseguisse visualizar as coisas de Deus, ela entenderia que o chamado não é um chamado em primeiro lugar para sofrer. O chamado é para que haja perdão. O chamado é para que a gente conheça a sublimidade de Cristo. Sendo que quando eu entendo quem é Cristo, quando eu entendo que Cristo é a pérola de grande valor, é o tesouro que estava escondido e que o homem vendeu tudo que tinha para adquirir esse tesouro, vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Enquanto essa pessoa não entende que Cristo é maravilhoso, ela não vai entender por que vale a pena sofrer por Cristo. Você entende? Deus não nos chama pelo prazer do sofrimento. Não, de maneira nenhuma. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ele não nos chama para sofrermos os sofrimentos de Cristo porque Ele gostou de ver Cristo sofrendo, será? E Ele gosta de nos ver sofrendo? É claro que não, meus irmãos. Mas Ele nos chama ao Evangelho. Ele nos chama à santidade, ao desfrutar da beleza. Ele nos chama à alegria que só há no Evangelho. Sendo que quando a gente conhece a Cristo e a gente começa a viver essa alegria, nós temos inimigos. Nós temos um mundo que está debaixo de uma maldição. E a gente precisa entender que o mundo se voltará contra mim e contra você. E nós vamos sofrer, porque o mundo odeia a Cristo. Não se iluda. Não pense que aquele seu amigo descrente, ele tem, sabe aquela expressão que a gente usa, ele é amigo do Evangelho. Ele não é crente, mas ele é amigo do Evangelho. Nada disso. O único amigo do Evangelho é aquele que nasceu de novo. Então ele sabe o que é o Evangelho, os seus olhos estão abertos e ele ama o Evangelho, e ele vive o Evangelho. Mas aqueles que ainda não nasceram de novo, a verdade sobre eles é que eles odeiam a Cristo. Eles odeiam a Cristo. Ou é uma coisa ou é outra. Não existe muro. Ou, usando aquela história, né? Quem está em cima do muro se descobre que o muro é do diabo, né? Então, não existe ninguém em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você ama Cristo, ou você não ama, ou você odeia a Cristo. E é por isso, irmãos, que eles jamais vão aceitar essa nova vida
que você decidiu, que o Espírito Santo operou no seu coração, e eles se voltarão contra você. O mundo se voltará contra você. Esse sistema regido pelo reino das trevas, o próprio diabo e os seus anjos, os seus demônios, e a sua natureza pecaminosa. Veja que turma está contra você a partir do dia em que você teve os seus olhos abertos para a beleza de Cristo. Você tem você mesmo como inimigo na sua natureza, na sua velha natureza. Você tem o sistema desse mundo, você tem o reino das trevas, você tem as pessoas que são contra Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: participa comigo, Timóteo. Participa comigo. Sabe por quê, Timóteo? Porque vale a pena. Vale a pena. Mas Paulo, você está na prisão. Tem nada não. É melhor estar na prisão com Cristo do que estar no mundo, escravo do pecado e preso nas garras de Satanás. Quem é mais livre? Paulo na prisão ou uma pessoa que não está na prisão servindo Satanás? Quem é mais livre? O apóstolo Paulo é que é o livre, mesmo estando em cadeias. E é sobre isso que ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, não tema, não, como ele diz aqui, não tenha um espírito de covardia. Lembra que ele fala lá em Romanos capítulo 8, porque nem altura, nem profundidade, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem perigo, nem espada, nada pode nos separar da verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Nossa liberdade está em sermos salvos por Cristo Jesus. E esse é o Evangelho que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Meus irmãos, nós somos chamados para brilhar nesse mundo a luz de Cristo, através do nosso testemunho, através da nossa vida santa, porque nós imitamos Jesus, através daquilo que a gente fala, através daquilo que a gente vive, através daquilo que está no nosso coração e que transborda em nossas atitudes, e as pessoas estão ao nosso redor, mesmo odiando a Cristo, eles estão nos observando. E sabe de uma coisa? Se houverem eleitos de Deus nos observando, Deus estará nos usando para alcançar pecadores que ainda estão nos seus pecados, mas que Deus quer usar você, enquanto você vive essa vida de santa, esse chamado à santidade, essa santa vocação. Enquanto você vive essa santa vocação no mundo, Deus vai mandar eleitos para se aproximar, sabe de quem? De você. E Deus vai usar você para alcançar os seus eleitos, que estão aqui na cidade de Surubim, que estão em outros lugares onde Deus lhe coloca no seu dia a dia. E nós somos chamados a ver a beleza de Cristo, como consequência, sofrer como Cristo, e a brilhar o Evangelho de Cristo com a nossa vida, onde quer que a gente vá. E ele diz que esse Evangelho ele age não segundo as nossas obras, ainda no versículo 9. Não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Meus irmãos, essa é a melhor notícia que nós podemos ter. A segurança da nossa salvação não está no seu desempenho, não está nas suas obras. Você jamais seria salvo pelas suas obras. Então ele diz, não é segundo as suas obras, mas conforme a determinação da graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando?
antes dos tempos eternos. Perceba, antes de existir mundo, antes do nosso planetinha ter sido criado, essa graça já tinha sido liberada por Deus. Deus já havia nos predestinado em amor para a adoção de filhos, antes mesmo de criar. É o que está escrito aqui. Veja se não é, confira. Antes dos tempos eternos, Deus decidiu nos salvar, não porque Ele foi no futuro, como alguns dizem, e viu as nossas obras lá no futuro, e vendo que a gente merecia, foi lá e nos salvou depois. Não, era por graça, antes da fundação do mundo, sem merecimento, sem obra nenhuma. Esse é o amor de Deus, dispensado antes da fundação do mundo, para nos salvar. Meus irmãos, tem um elemento maravilhoso nisso tudo, muito, eu diria até que afetivo. Pense uma coisa, às vezes a gente tem uma crise porque alguém não nos ama. Aí eu descobri que minha esposa não me ama, eu descobri que meu pai nunca me amou. Isso é muito sério, inclusive. Isso gera uma dor muito grande no nosso coração. Mas perceba, Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Mas pastor, será mesmo que Deus pensou assim, Eric? Ele pensava em Eric. Não porque Eric era o fraco do coração de Deus, não é isso não, viu meus irmãos, que eu estou dizendo aqui não. É dessa outra forma. Ele olhou para Eric e disse assim: esse pecador merece ser condenado para todo sempre. A minha ira deve ser derramada sobre Eric, porque é o que ele merece. Aí Deus, antes da fundação do mundo, não por nada que Eric fez, não por nada que seja admirável na vida de Eric, Ele disse: eu decido, Pai, Filho e Espírito Santo, na reunião da Trindade, ou seja, no seu conselho, que é assim que se chama a reunião da Trindade, o seu conselho, Ele decide: eu vou salvar o meu inimigo, chamado Eric. Eu vou derramar a minha graça na vida dele. Nem havia mundo quando Ele pensou isso. A mesma verdade se aplica a todos os eleitos de Deus. Deus pensou em cada eleito dele com amor. Ele decidiu amar, a tal ponto que ele decide, esse amor será manifestado da seguinte maneira: eu vou dar o meu filho para ser moído, para sofrer no lugar de Eric, no lugar de cada irmão aqui. Percebe, irmão? Que amor é esse que Deus teve por nós antes da fundação do mundo, pensando em mim e em você, antes mesmo dele criar. Então, se temos lacuna de amor, se temos lacuna de afeto, Deus supre todas essas lacunas do nosso coração quando nós conhecemos a Ele. E Ele diz: essa graça foi manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. O amor de Deus, ele está expresso através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Meus irmãos, se nós hoje tememos a morte, se o apóstolo Paulo foi morto por causa do Evangelho, se os profetas do Antigo Testamento foram mortos por causa do Evangelho, se Timóteo, aqui nesse instante, ele não sabia se seria ou não morto por causa do Evangelho, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que esse Evangelho, ele resolve o nosso medo da morte. Porque Jesus, quando veio, quando ele tomou a morte sobre si, ele a venceu.
ressuscitando no terceiro dia. Mostrando que se nós não tivermos vergonha do Evangelho, se nós testemunharmos do Evangelho, se nós pregarmos o Evangelho, nem a morte seria uma derrota para nós, porque a morte já foi destruída na cruz do Calvário. Veja, todas as boas notícias, e talvez todos concordem que a morte é a pior das notícias que alguém pode ter, não é verdade? Ninguém recebe bem essa notícia. Olha, você vai morrer amanhã. Quem é que recebe bem essa notícia, meus irmãos? Ninguém, porque nós somos feitos para a vida. A morte entra no mundo por causa do pecado, e nós queremos que a morte acabe. E Jesus Cristo, ele veio ao mundo e resolveu esse problema. Qual é a prova disso? A prova disso é que ele não está morto, e que aquela sepultura onde ele foi colocado, ao terceiro dia estava vazia. E ele aparece para as mulheres, ele aparece na reunião dos seus discípulos, ele convida os seus discípulos para o monte, ele aparece para Pedro, ele aparece para mais de 500 pessoas depois, e ele é levado às alturas, aos olhos de todos. E aí os anjos aparecem e dizem: varões israelitas, por que vocês estão a olhar para cima, para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele voltará da mesma maneira. A morte foi destruída, e ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade. A luz, a vida e a imortalidade. Todas as trevas que nos dominavam, todo pecado que dominava a nossa vida, toda ação do reino de trevas que parecia vencer em determinado momento, e que em determinadas horas na nossa vida a gente tem a sensação de que as trevas estão dominando também. Ele trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Não há trevas que durem para sempre diante do Evangelho de Cristo. Onde Cristo chega, as trevas vão embora. Através do Evangelho de Cristo, onde havia morte, passou a ter vida, por causa da sua obra na cruz do Calvário. A imortalidade, meus irmãos, a imortalidade já faz parte de nós. O nosso corpo, ele vai precisar, assim como uma semente, meus irmãos, ela precisa primeiro morrer, não é verdade? Para que ela possa germinar. Como diz o poeta brasileiro, tem que morrer para germinar. O apóstolo Paulo, ele vai usar essa mesma ilustração. Nós um dia morreremos fisicamente, sim, mas essa morte, na verdade, é só um processo de vida, para que a planta cresça. A morte do nosso corpo é apenas um momento para que a vida eterna ela se manifeste ainda mais na vida dos seus santos. A morte é o meio que Deus usou para que fôssemos transformados, para que estivéssemos, primeiro de tudo, espiritualmente no céu, mas que na volta de Cristo, esse Espírito, ele se unisse a um corpo incorruptível, preparado por Deus, que nós teremos para todo sempre. A imortalidade. Para este Evangelho, Paulo diz: eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Veja como Paulo está orgulhoso, meus irmãos. É como se ele está dizendo assim: olha, é para esse Evangelho aí, é essa maravilha desse Evangelho que eu vivo por ele. É por isso que eu estou preso e não me envergonho das minhas cadeias. E eu sou pregador de uma forma apostólica, é claro. Paulo era pregador, mas nós também somos pregadores, porque todo crente é um pregador do Evangelho. Talvez você não seja um ministro da palavra,
para vir para o culto e ministrar a palavra. Mas você fala da palavra, você anuncia a palavra, você nos pequenos grupos, você fala das coisas de Deus, aos seus amigos, aos seus familiares. Você é um pregador da palavra. Todos nós somos pregadores desse evangelho, com orgulho. Paulo aqui ele diz: eu sou apóstolo, ou seja, eu sou essa pedra lançada no meio das nações, para falar desse evangelho. É claro que no ministério apostólico, ele tinha dons específicos, dons de operações de milagres, que faziam parte do ministério específico apostólico. Tinha dons de revelação, que fazia parte da composição da verdade de Deus nas escrituras sagradas. Era para isso que servia o dom de revelação, até que a palavra estivesse pronta, até que esta palavra estivesse toda escrita. Paulo, ele escreve sempre o evangelho. É isso que a gente vai ver nos escritos de Paulo que nós temos. E ele se orgulha de ser também usado por Deus na composição das Sagradas Escrituras. E mestre, ele tinha maior alegria de equipar a igreja, de explicar as coisas para a igreja, para que a igreja entendesse mais o evangelho. Meus irmãos, vocês estão notando que a vida de Paulo está centrada no evangelho, e que o orgulho, a alegria por aquilo que ele vive e morre é o evangelho do Senhor. Assim deve ser a nossa vida também. Você pode até ser um profissional, você pode glorificar a Deus com a sua profissão, com suas habilidades, com seus dons e talentos, mas tudo isso está orbitando ao redor de um centro. Tudo isso gravita ao redor de um centro. Você é o que é, você faz o que faz, porque o evangelho está no centro. Então, se você é um advogado, você é um advogado pregador do evangelho. Se você é um artista, você é um artista que se orgulha do evangelho. Se você é alguém da área de saúde, um médico, um enfermeiro, um técnico, seja lá qual for, meu irmão, a área que você vive, tudo isso converge para o principal. O principal é que Deus te colocou nesses lugares para que você, fazendo o que você faz, bem feito, com excelência, você testemunhe do Deus do evangelho. E as pessoas perguntando: quem é o teu Deus? Você explique para essas pessoas o evangelho desse Deus, para que essas pessoas entendam, para que essas pessoas ouçam, quer elas rejeitem ou quer elas abracem esse evangelho. Você é o que é, você está onde está, de forma secundária, mas o primário, o principal é o evangelho de Cristo na sua vida. Então Paulo diz: eu sou pregador, apóstolo e mestre. E versículo 12: e por isso eu estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Eu não me envergonho. Mais uma vez ele repete: eu tenho orgulho, e eu sei em quem tenho crido. Ele conhece a Deus, não apenas de forma teórica, mas ele tem experiência com Deus, experiência bíblica, não experiência extra-bíblica, mas experiência com Deus que é fiel àquilo que Ele mesmo revela. Ele tem uma convicção bíblica crescente da fidelidade de Deus, o seu Salvador. Então ele não tem medo, meus irmãos, porque ele sabe que Deus é fiel. Eu sei em quem tenho crido. Sabe, dizer isso na hora que está tudo bem é muito fácil, mas quando vier a tribulação, quando se tornar concreto uma determinada perseguição na sua vida, um determinado sofrimento, o convite que Deus faz para mim e para você é: saiba quem é Deus, saiba em quem você tem crido, saiba que Ele é poderoso
para guardar, como ele diz aqui, o que foi confiado até aquele dia. Se Deus empenhou a sua palavra, se Deus no seu evangelho promete que o seu evangelho salva, que o seu evangelho santifica, que o seu evangelho promete a volta de Cristo, que o Deus do evangelho está guardando a sua igreja, então tudo aquilo que é prometido pelo evangelho está guardado por esse Deus. Ou seja, ele não vai falhar em nada que ele prometeu. Ele é poderoso para guardar o fruto do evangelho. Você entende? Se fosse uma coisa humana, passariam as estações, passariam as fases, as filosofias, e o evangelho ia embora. O evangelho não permaneceria. Mas por que o evangelho permanece até hoje, meus irmãos? Porque o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, ele é poderoso para guardar o bom tesouro até o dia da volta de Cristo. Não depende da gente, viu? Não depende de mim, não depende de você. Isso é uma palavra prometida por Deus, que é fiel a Ele mesmo. Antes de Deus ser fiel a gente, a sua igreja, Ele só é fiel a nós, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Você acha que Deus ia mentir para Ele mesmo? Jamais. Deus é santo, Deus não mente. Deus já mentiria para a sua igreja em algum momento? Jamais. Aquele que promete é poderoso para cumprir, para proteger tudo aquilo que Ele prometeu. Não existe nenhuma força, meus irmãos, que possa ser páreo diante de Deus. Deus não está em risco. Você entende? Tem gente que pensa que o diabo ele é quase da altura de Deus, e que vai ter uma grande batalha, e que vai ser uma grande aventura. E não tem aqueles filmes, aqueles desenhos que o herói quase morre, mas no final ele vence? Não é assim com Deus. Ninguém se compara a Deus. Tudo que está acontecendo, por mais que o reino de trevas faça desgraças no mundo, acontece com a permissão de Deus. Não é porque o reino de trevas sufocou Deus em algum momento. Nada disso. É uma questão de tempo. Tudo que Deus te prometeu está guardado. E chegará o momento em que a vitória, a consumação da vitória que já houve na cruz, será totalmente vivida por nós na volta de Cristo. Então, meus irmãos, terminando, por fim, o apóstolo Paulo diz, diante desse evangelho, diante do seu discípulo, diante desse pastor, ele diz, faça o seguinte: mantenha o padrão das sãs palavras que você de mim ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Timóteo, mantenha-se fazendo o que você já estava fazendo. Às vezes a gente pensa, meus irmãos, que tem que ter uma grande novidade, que a gente tem que pintar a parede da igreja de outra cor, botar várias luzes aqui, fazer um teatro ali na frente, mudar a pregação. Acho que eu vou mudar a minha pregação. Não. O que é que Paulo diz para Timóteo? Mantenha o padrão. Aquilo que você ouviu de mim, que você aprendeu do amor de Cristo, é o que você vai continuar a fazer, Timóteo. Você não vai inventar a roda. Entende? Você lá no seu trabalho, na sua família, você não precisa inventar algo novo. Você não precisa fazer com que o evangelho se torne mais agradável para as pessoas, trazer uma nova forma de pregar o evangelho. Não. A forma é aquela mesma forma antiga, meus irmãos. É a gente abrir a boca, sem medo, com alegria, com orgulho desse evangelho, e falar para as pessoas. No momento que o Espírito Santo quiser alcançar aquelas pessoas, ele vai só tocar no coração e aquela pessoa vai se render.
dentro da própria igreja, Timóteo, ele iria pastorear pessoas que muitas vezes tinham o coração duro. E ele poderia dizer: para agradar a minha igreja, eu vou mudar a pregação. E Paulo está dizendo: não, mantenha o padrão do evangelho, Timóteo. Que no tempo certo, aqueles que são do Senhor, eles se renderão à pregação do verdadeiro evangelho, por meio do Espírito Santo, versículo 14, que habita em nós. Guarde o bom tesouro por meio do Espírito Santo. O bom tesouro aqui é o evangelho. Guarda, você é um guardião, meu irmão, minha irmã. Você é guardião, guardiã do evangelho. Não se venda, não barateie o evangelho, não bote o evangelho numa bandeja para dizer: olha aqui o evangelho para vocês, ele está mais barato hoje, venha comprar que ele está em promoção. Não, pegue o evangelho como aquilo que é de mais precioso e guarde o bom tesouro. Continue pregando ele como ele é. E aqui, meus irmãos, é a palavra final que o apóstolo Paulo traz para o seu servo. Nós podemos pensar se estamos prontos para isso. Se como igreja do Senhor, nós já temos condições de encararmos as consequências de sermos amantes do evangelho, de sermos fiéis ao evangelho, de vivermos e morrermos pelo evangelho. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? O cerne do que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo aqui não é: olha, viva isso por obrigação, viva isso a ferro e fogo, viva isso na força do seu braço. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, primeiro, ele descortina a beleza de Cristo, ele descortina a salvação, a vida eterna, o amor de Deus, a graça de Deus. É como se ele estivesse abrindo um grande painel da maravilha que é a bondade de Deus. E depois que ele abre esse painel, ele diz: não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Por mais que você sofra, por mais que você seja perseguido, esse continua sendo o único caminho de vida e de vida eterna para a igreja viver. Portanto, Igreja Presbiteriana de Surubim, vocês têm o privilégio de serem edificados pelo verdadeiro evangelho de Deus, enquanto muitos outros ao nosso redor estão vivendo um falso evangelho. Nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele está fazendo nessa igreja. Ele tem alimentado a sua vida espiritual, Ele tem te dado alimento bíblico para que você viva, e vocês devem permanecer assim. Eu não sei as tentações que virão no futuro, não sei. Eu não sei de que maneira o reino de trevas ardilosamente pode atacar o seu coração. Eu não sei. Ou a vida da igreja como um todo, às vezes. Mas se permanecermos, meus irmãos, fiéis ao evangelho de Cristo, Cristo nos honrará. Ele promete isso às suas igrejas fiéis. É só a gente ler as cartas, é só a gente ler o Apocalipse. Ele promete para as igrejas fiéis a recompensa que está reservada para o seu povo. Então, vamos orar diante de tudo aquilo que foi exposto aqui.